Boa noite, queridas amigas e meus ouvintes. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar hoje sobre aprender o valor do terço ou do rosário na nossa vida. É muito importante a oração do terço. O terço foi ensinado por Nossa Senhora para São Domingos. Isso vou falar de outra vez, não fica muita coisa para falar. É uma oração que ela começa com o credo, que são as verdades vividas pelos 12 apóstolos, é o credo. Tem o Pai Nosso, que é a oração por excelência. Quem ensinou o Pai Nosso foi diretamente Jesus Cristo. Tem a Ave Maria, que foi a primeira oração na anunciação do anjo Gabriel a Maria Santíssima. E tem o Glória ao Pai, 5 Glória ao Pai cada terço, colocando o máximo que nós temos, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma oração que muita gente acha cansativa, porque tem cá 10 Ave-Marias de um mistério para o outro. Então hoje eu vou, se é que eu posso ensinar alguma coisa, vou ensinar a vocês como fazer para rezar o terço. Se cansar as 10 Ave-Marias, não há necessidade de rezar as 10 Ave-Marias, porque vou contar uma coisa muito importante para vocês. Foram colocados no terço as 10 Ave-Marias, porque entre um mistério e outro, as 10 Ave-Marias é como se fosse uma cortina para vocês estarem meditando no mistério que acabaram de rezar. Então existem os mistérios gozosos ou da alegria, que são rezados às segundas e sábados. Depois apareceram os mistérios luminosos. Os luminosos foram incluídos no terço pelo nosso amado Papa João Paulo II, somente em 2002. Faz 18 anos só que nós temos os mistérios luminosos. Depois, terças e sextas, nós rezamos os mistérios dolorosos, tudo que Cristo passou de sofrimento. Depois, às quartas e sábados, nós rezamos os mistérios gloriosos. Então, não sei se alguém falou para vocês nisso, toda a história da salvação, desde o nascimento de Jesus Cristo, desde a anunciação, está contido nos mistérios do terço. Toda a nossa história da salvação. E a gente, talvez, a maioria, ou minoria, tem muita gente que reza, não faz muito, assim, tem dado, infelizmente, muito valor para a oração do terço. Porque eles fizeram primeiro os 5 mistérios? Porque em homenagem aos 150 salmos que eram rezados antigamente, antes da vinda de Cristo, o povo hebreu
rezava a Javé, o Deus deles, o Deus criador deles, o Deus poderoso. Eles rezavam para fazer a oração os 150 salmos. Só depois foram substituídos, então, os 150 salmos pelas 150 Ave Marias do terço. Os primeiros mistérios, os mistérios gozosos ou da alegria, começam com a anunciação do anjo Gabriel a Maria Santíssima. Aí o anjo faz a saudação a Nossa Senhora, começando com a Ave Maria. No segundo mistério, nós contemplamos a visitação de Maria Santíssima, de Maria. Ela era 16 anos, ela tinha quando ela recebeu o chamado de Deus para ser mãe de Deus. Ela foi fazer uma visita à sua prima Santa Isabel, que vai ser depois a mãe de João Batista. No terceiro mistério, nós contemplamos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. No quarto mistério, aquela época, quando a mulher dava à luz, no 8º dia, ela se apresentava no templo para ser purificada e apresentar o seu filho no templo. Então, o quarto mistério é a purificação de Nossa Senhora, que não precisava ser purificada, mas era da época, a purificação de Maria Santíssima e a apresentação do seu divino Filho no templo. E o quinto mistério é o encontro do menino Jesus aos 12 anos. A primeira revelação que Jesus Cristo fez foi aos 12 anos, no templo entre os doutores. São os 5 mistérios gozosos ou da alegria. Depois, em 2002, que eu já falei, o Papa João Paulo enxertou no terço, ficando agora não é mais terço, é quarto, os mistérios da luz, luminosos. Então, o primeiro a gente reza somente às quintas-feiras, são os luminosos. Os luminosos são batismo de Jesus Cristo no Jordão, Jesus e Maria nas bodas de Caná. O grande primeiro milagre que Jesus Cristo fez antes de começar a vida pública, ele fez o grande milagre da transformação da água em vinho, que foi o primeiro sinal da Sagrada Eucaristia. Terceiro mistério, Jesus vai para o deserto a revelar as verdades divinas e pedir que o povo se converta. É o terceiro mistério dos luminosos. O quarto, coisa mais linda que o Papa enxertou: transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Para mim, a passagem mais importante da Bíblia. Jesus na transfiguração, ele mostra o que é a vida eterna para os 3 apóstolos que ele levou só no Monte Tabor: Pedro, João e Tiago. Olha, minha gente, apareceram Moisés e Elias, ressuscitados, que já haviam morrido há muito tempo. Foi a prova que Jesus deu para esses 3 apóstolos, que eram os mais queridos, da certeza da nossa ressurreição. É muito importante. E no quinto mistério desses luminosos é a instituição da Eucaristia. Eu já ensinei para vocês, já mostrei para vocês a instituição da Eucaristia.
Depois rezamos das terças e sextas os mistérios, terças e sextas os mistérios dolorosos. Então, o primeiro é a dolorosa agonia que Jesus teve no Horto das Oliveiras, na véspera dele instituir a Eucaristia e morreria na sexta-feira. Então, o primeiro mistério é o sofrimento dele no Horto das Oliveiras. O segundo mistério, a cruel flagelação que ele teve antes de morrer na casa de Pilatos, que era o chefe da época. No terceiro mistério, eu acho que foi um dos maiores sofrimentos físicos de Cristo, coroação de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi colocado uma coroa de espinhos feita com espinhos de roseira, vocês imaginem. No quarto mistério, Jesus carregando a cruz para nela ser crucificado. Nesse trajeto que ele fez da casa de Pilatos até o Gólgota, onde ele ia ser crucificado, ele caiu 3 vezes, mostrando que quantas vezes a gente cair nesse mundo, a gente tem a possibilidade de levantar. O quinto mistério, a crucificação e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois vem os mistérios gloriosos, que nós rezamos às quartas e aos domingos. São os mistérios, primeiro, ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, que já falei para vocês, ascensão de nosso Senhor aos céus. Terceiro mistério, também importantíssimo, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Jesus vai para o céu, eu expliquei para vocês, a ascensão. Depois de 8 dias ele envia, por ordem do Pai de Deus, envia o Divino Espírito Santo, que permanece conosco até hoje. Depois, no quarto mistério, assunção de Nossa Senhora aos céus. Qual é a diferença? Jesus é ascensão. Ele foi sozinho para o céu. E Nossa Senhora, assunção, foi carregada pelos anjos. O quinto mistério, Nossa Senhora é coroada lá no céu, ressuscitada. Dizem que Nossa Senhora nem precisou morrer de tanta santidade que ela tinha, não sei. No quinto mistério, a coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra. É um assunto que eu não vou parar por aqui. Eu quero ver se eu faço mais um para dar uma explicação ainda. Eu quero dar uma explicação ainda melhor sobre a importância do terço na nossa vida. Minha mãe me ensinou muita coisa, mas 3 coisas muito importantes da minha vida que eu agradeço até hoje. Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar muito a Eucaristia. Terceiro, amar o terço na vida da gente. Estava com muita saudade de vocês. Se Deus quiser, vou fazer agora um vídeo por semana. Você vê, é terças-feiras que eu pretendo fazer, toda terça-feira, um vídeo. Falando depois dos evangelhos que estão sendo muito bonitos, são sempre bonitos,
nesta época agora, que nós precisamos rezar muito para que Deus nos livre dessas coisas, dessa pandemia que todos nós estamos passando. Que Deus nos ajude e nos permita ajudar a melhorar o mundo. Muito obrigada.